Depois eu resolvo isso. Yes, I do. No, I don't. Cadê aqui? A mesma ordem que está aqui, só que vai ser usada com outro verbinho, ok? Que é um outro verbinho auxiliar, que é o verbo to be. Are your parents from Santa Catarina? Yes, they are. No, they aren't. Ok? E aí nós chegamos no verbo auxiliar para o tempo passado, ok? Mas antes de eu entrar no did, eu quero mostrar para vocês uma tabelinha que eu tenho aqui, ó. Eu não peguei ela inteira, que eu estava tentando conseguir essa tabela inteira, mas não consegui. Isso aqui são uma lista de verbos regulares da língua inglesa. Isso aqui é uma lista bem formal, digamos assim, né? Tem séries de verbinhos, como é que eu posso dizer? Que a gente não vai usar, no caso. Eu só quis mostrar para vocês nesse formato aqui, tá? Esse aqui é até do IFSC, ó, lá do Triângulo Mineiro. Essa é uma lista de verbos irregulares de língua inglesa. A listinha dos verbos. Eu sempre gosto de ensinar para o pessoal as 3 colunas dos verbos. Eu espero, acho que está todo mundo conseguindo ver, né? Tá tendo alguém que tá tendo dificuldade de ver essa lista aqui? Ela tá em formato de imagem. Eu vou até salvar a imagem como... Deixa eu botar na área de trabalho aqui, quem sabe eu consiga ver melhor em fotos aqui. Em fotos eu consigo trabalhar com ela um pouquinho mais flexivelmente. Vocês estão conseguindo ver? Acho que sim, né? Se alguém não estiver conseguindo, me avisa, manda uma mensagem aqui que eu altero as coisas, tá? Então, assim, eu sempre gosto de ensinar 3 colunas nos verbos, tá? As 3 coluninhas. Por que 3 colunas? Nós temos uma coluninha aqui, né? Coluninha, sim, que é o infinitivo. Tem a segunda coluna, que é do passado. E a terceira coluninha, que é do particípio passado. Esse aqui, hoje, nós não vamos trabalhar, nós não vamos mexer com essa pessoinha aqui. Ele não é complicado. De forma bem simples, tá? O particípio passado, o que ele é? Ele é o verbo em formato de adjetivo, ou nesse caso aqui um adjetivo ou substantivo. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar um verbinho aqui que a gente possa usar. Aqui, ó, to burn, que é o verbo queimar. Burn é o verbo queimar. Burnt, or burned, é a qualidade. Esse verbinho aqui, queimar, se torna uma qualidade. Por exemplo, se eu vou comer pão queimado, é burnt bread. Burned, se escreve com edzinho, né? Burnt bread, ou seja, pão queimado. Então, essa vai ser a terceira coluna. Essa vai ser o particípio passado, tá bom? Mas esse não é o nosso foco agora, só não queria ignorar ele aqui, tá? Vamos para o passado simples, que é eu estudei, eu comprei, você comprou, você trabalhou e assim por diante. Então, nós temos a primeira coluninha que eu sempre mostro para vocês, que sempre quando eu quero mostrar um verbinho para vocês, como no caso aqui, ó, onde é que está? Olha aqui, o verbinho to play. Deixa eu dar um zoom aqui, porque acho que está um pouquinho pequeno para quem está vendo no celular. O verbinho to play, olha aqui, ó. Eu coloco sempre assim, no caso. Essa é a primeira coluna. Por que eu digo que é a primeira coluna? Porque esse formato aqui, ó, é o formato do verbo no presente. É assim que o verbo vai estar no presente. Eu estudo, melhor, eu jogo, I play. Você joga, you play. E assim por diante. Se fosse no passado, ele vai sofrer uma alteraçãozinha, tá? Então, é isso que nós vamos ver agora. No passado, existe uma segunda coluninha. E, gente, quando se trata de verbos é uma coisa que a gente tem que memorizar, não existe segredo, tá? É uma coisa que a gente pratica e memoriza, pratica e memoriza. Vai trabalhando, é 1 por dia, 2 por dia, 3 por dia. Quantos você... Não que você aprende só 1 por dia, né? Mas às vezes você só se lembra. E é uma coisa que parece muito difícil num primeiro instante, mas depois começa a fazer mais sentido, sabe? As coisas começam a se encaixar e não é tão difícil assim, tá? É uma coisa de prática, uma questão de prática, tá? Então, nós temos aqui, ó, eu vou pegar esse to awake aqui.
To rise é erguer ou levantar. Eu vou mandar essa lista para vocês no grupo, tá? Uma lista com os verbos para vocês no grupo. Mas depois nós trabalhamos com cada um deles. Até vou pedir para vocês, pessoal que vai estar no grupo ali do WhatsApp, pessoal, todos que estão participando da aula, tá? E o grupo também é para todos vocês, que vocês pratiquem, dê uma olhadinha no verbo por dia lá. Hoje eu quero ver isso aqui, hoje eu quero montar uma frase com isso aqui. Eu vou até fazer isso a partir dessa semana, a gente vai começar a mandar alguma coisinha para vocês praticarem durante a semana, tá bom? As coisas estão voltando a se normalizar para mim. Eu vou focar um pouquinho mais, conseguir focar um pouquinho mais aqui com vocês também. Então vamos lá. To awake. Opa. Eu pensei que eu montava, Gabriel. Eu vou te adicionar, tá bom? Eu lhe adiciono depois. Eu pensei que eu tinha lhe adicionado. Alguma coisa aconteceu. Tá. To awake é acordar ou despertar. Ok? Awake é acordar ou despertar. Existe um título, uma mensagem de Mombrana. Eu vou pular isso aqui agora. Eu vou fazer uma outra página aqui pra gente, tá? Vou deixar esse vídeo ali para depois. Lá, aqui, ó. Tem um título de uma mensagem em inglês de Mombrana chamada Go Awake Jesus. Go, eu não tenho certeza se tem um and. Acho que isso. Vai e acorde. Isso. Vai e acorde Jesus. Isso é um título de uma mensagem Mombrana. Olha aqui, ó. Awake. Vá e acorde Jesus. Vai, desperte Jesus. E acorde Jesus. Essa mensagem aqui é onde Mombrana está falando sobre que Jesus estava dormindo no barco, aí eles foram lá e pediram para acordar o mestre, porque o mestre, esse é o tema principal, no caso, né, a escritura principal que ele usou. Mas o foco aqui, ó, é o awake, que é o, sai daqui, rapaz, aqui, ó, que é o awake, go and awake Jesus, vai e acorde Jesus. São coisinhas que a gente já conhece, às vezes já viu, já se deparou, mas a gente às vezes não presta atenção. O passado, essa aqui foi isso que eu queria ter falado para vocês. Os verbos em inglês têm dois formatos, tá bom? Tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Eu estou mostrando para vocês uma lista com os verbos irregulares. Qual a diferença de verbo regular para verbo irregular? Não se preocupe se vocês não se lembrarem disso agora ou lembrar dos termos técnicos para isso, tá? Porque verbo, cada um você vai ter que aprender individual. Mas assim, qual a diferença do verbo irregular para o verbo regular? O verbo irregular, ele muda. No infinitivo ele é um jeito, no passado ele é de outro jeito e no particípio passado ele é de outro jeito. Ele tem três formatos, normalmente ele tem três formatos. Ou dois formatos. O particípio passado sempre vai ser diferente, ou ele vai ter umas nuances no caso, né? Porque o verbo regular, ou seja, o verbo que seria o verbo normal, seria mais ou menos aqui, ó, seria igual esse burn aqui, ó. Esse burn, ele é um verbo tanto regular quanto irregular. Ou seja, ele é burn, esquece a primeira parte burnt aqui, ó. Burned, burned. OK? Tanto faz se for no passado simples ou se for no passado particípio, ele vai ser burned. Esse é um verbo regular. Mas quando ele altera, por que ele é regular? Porque ele termina em ed, ok? Porque ele termina em ed. Olha aqui, ó, como eu estava mostrando para vocês. Tem o verbinho... Deixa eu pegar aqui o verbinho to play. To play, opa, to play é um verbo regular. Por quê? Porque ele é to play, no passado ele fica played, com edzinho, e no particípio ele fica também a mesma coisa, played, da mesma forma, ok? Então a primeira coluna é play, normal. A segunda coluna, o que vai acontecer? Ele vai acrescentar o ed. A terceira coluna, a mesma coisa, ele vai acrescentar o ed. Isso é um verbo regular. Study, estudar, no passado, studied. E no particípio, quando se torna uma qualidade, quer dizer que é um estudado, algo foi estudado,
Eu falo played da mesma forma. Os irregulares, o que acontece com eles? Eles mudam. No caso aqui, ó, to arise, arose, ele já é completamente diferente, não tem arised, ok? É arose. E o passado particípio, ele fica arisen. Arisen. Reason, arisen. Reason, arisen. Esse aqui eu vou ficar devendo para vocês a pronúncia aqui, mas eu acho que é arisen. Arisen, isso. Que é arise, arisen. Então, ele vai sofrer uma alteração. O que isso vai mudar para a gente, pessoal? Isso vai mudar a palavrinha que nós vamos ter que memorizar. Isso não muda nada na frase, se o verbo é participo passado, ou, quer dizer, se o verbo é regular ou irregular, não vai alterar nada na frase isso. A não ser a forma que a palavra vai ser falada. Mas a estrutura da frase vai ser a mesma. A estrutura do passado simples vai ser a mesma. Vamos botar isso aqui na prática, pessoal. Só mais um para mostrar para vocês. Ó. Por que ele é irregular? Ó? O verbo beat. Se fosse um verbo regular, seria beated. Beated. Mas aqui é to beat, beat, beaten. Aí já complica tudo, né? O pessoal está aprendendo, a gente aprende que beat é presente e aqui o passado tem que dar uma alteraçãozinha no verbo, né? E esse aqui não tem. Esse aqui, o passado dele é beat mesmo. Ok? Isso, com as coisas vão... quando as aulas vão passando, vocês vão se acostumando, isso vai ficando mais fácil, tá bom? Vamos pegar o verbo iniciar, começar, que é o verbo begin. Vamos ver como é que vai ser. To begin é o presente, began é o passado, e a terceira coluna não vamos mexer. Vamos lá? Vamos montar uma frase com to begin. To begin. E o passado é began. Então, digamos que Marcos, ele começou, quero falar do passado agora. Marcos began to study... Não, vou colocar study, porque é sempre bom. To study English in kindergarten. On kindergarten, in kindergarten. At school. Elementary school. O ensino fundamental. O primário, no caso, tá? Elementary school. Então, vamos colocar aqui isso aqui. O Marcos. A tradução é o Marcos, né? Que em inglês a gente não coloca o, mas em português tem. O Marcos ou Marcos. Podemos tirar o o daqui, né? Fica melhor, para não confundir a cabeça. O Marcos começou a estudar inglês em letra minúscula em português, né? Inglês no ensino high school, elementary school. No ensino fundamental. Ok? O Marcos começou a estudar inglês no ensino fundamental. Então, o que aconteceu com essa frase aqui? Vou tirar ela do parênteses só por agora. Em primeiro lugar, o que aconteceu? Que ela está em português e a seleção está em inglês. Agora ficou normal. Marcos começou a estudar inglês no ensino fundamental. Olha aqui. O Marcos começou. Por que began? Por que começou? Porque o verbinho no presente é begin. Begin. Começo, né? Se eu quisesse dizer que eu começo algo, I begin to understand why. Now I begin to understand. Deixa eu colocar uma frase para vocês no presente aqui para mostrar, porque eu peguei um verbo bem complicado, né? Now, agora, I begin to understand why my mom
loves me. Não tem nada a ver a frase, mas vamos colocar assim, tá? Agora eu começo, ó, presente, I begin. Eu começo a entender por que minha mãe me ama. Sendo bem aleatório com a frase, tá? Mas só para se encaixar com o verbinho que eu usei aqui. Então, now I begin to understand why my mom loves me. Então, agora eu começo a entender. Agora, I begin, eu começo, presente, ok? To understand. To understand. É entender. Understand é entender, ok? To understand é entender. Why é porque. My mom, minha mãe. Love. Se fosse qualquer outra pessoa que não fosse terceira pessoa, seria love só. Mas como é minha mãe, é ela loves me. Então, minha mãe me ama, ok? Loves é para terceira pessoa do singular no presente. Então, se ela é minha mãe, ela é she. My mom, she loves me, ok? Então, Marcos began to study English at elementary school. Esse mesmo Marcos began to study English, ele pode ser dito assim, eu poderia mudar isso aqui só para vocês, só quero tornar vocês, vou até copiar a frase inteira, só para mostrar para vocês que essa frase ela pode ser escrita de duas formas, tá? Marcos began studying. Isso aqui também é um formato de particípio, tá? Que depois nós vamos aprender certinho. Mas studying, o Marcos começou a estudar, ok? Inglês no ensino fundamental. O mesmo que está aqui, to study, é o mesmo que está escrito aqui, studying English. Eu cheguei a comentar com vocês que se tivesse um verbinho to be do lado de uma palavrinha que termina em ing, ou seja, is studying, are studying, am studying, ou was studying, e assim por diante, ele seria o contínuo, no caso. Aí sim, seria estou estudando, está estudando, estava estudando, estavam estudando. Mas como aqui não tem nenhum ser ou estar nessa frase, tem verbo ser e estar nessa frase? Não tem, né? Então, só tem Marcos começou a estudar. Então, se eu trocar esse to study aqui por studying, a frase às vezes fica um pouquinho mais fluida. E é por isso que eles usam isso, eles trocam, eles usam isso. Tem uma palavra em inglês, deixa eu procurá-la, porque eu sempre uso em português. Quer dizer, eu sempre uso ela em inglês e eu quero saber como ela é em português. Como é que é? Google Translate mesmo? Translate google.com. Ok, achei. Inglês para o português. Interchangeably. Não tem uma palavra boa para ela em português. Intercambiavelmente. Interchangeably seria como você pode usar tanto um quanto o outro, tá? Você pode usar a qualquer hora, a qualquer momento, você pode usar um, pode usar qualquer outro. Eles usam tanto um como o outro. Acho que fica melhor, né? Tanto um como o outro. Então aqui, eles usam tanto um, eles usam essas duas palavras, to study, e studying, interchangeably, ou seja, intercaladamente, de forma intercalada. Ok? Deixa eu só confirmar algo aqui, pessoal. Ok. Nós estávamos vendo sobre os verbos, no caso, né? E aqui nós estamos vendo o passado. Era isso. Então, Marcos began to study English at elementary school. Então, Marcos começou a estudar inglês no ensino fundamental. Começou. Passado.
algo lá atrás. Ok? Segunda coluna. Essa é a segunda coluna. Mais um exemplo. Deixa eu ver aqui. O verbo to break. To break é o infinitivo. Se tira o to da frente, ele fica conjugado. No caso, break, I break, you break, she breaks, he breaks, it breaks. E o passado é broke. Ok? O passado é broke. Então, nós vamos ver aqui. To break e broke. O que é to break? Quebrar. Quebrar e quebrar no passado, né? Broke. Eu quero dizer que a Maria quebra as regras. Maria quebra as regras. Maria, terceira pessoa, ela no caso, né? Maria, breaks the rules. Ela quebra as regras. Ok? Maria quebra as regras. Mas se eu quero dizer que Maria quebrou as regras, como é que vai ficar então? Maria broke the rules. A Maria quebrou as regras. Maria quebrou. Aí você vai ver, por que eu falei para vocês, que só na terceira pessoa do presente que isso vai acontecer, que vai acrescentar o S, porque o verbinho era break, e a Maria no presente breaks, ok? Breaks the rules. Maria no presente, o break vai virar breaks. Mas no passado, isso já não vai mais acontecer, ok? No passado, Maria broke. Maria, I broke, you broke, she broke, he broke, it broke, we broke, you broke, de vocês, e they broke. Tudo é broke, 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 broke. Não muda, tá? No passado não muda, não vai acrescentar o S, então o passado é muito, muito simples no inglês. Ok? Muito simples no inglês. Aí você tem... Essas são afirmações, tá? São frases afirmativas. Ela quebrou as regras. Maria, no caso, Maria quebra as regras e Maria quebrou as regras. São afirmações, afirmação no presente ou afirmação no passado, no caso, né? Mas, agora, se eu quiser trabalhar, aí que entra o que nós íamos começar aqui em cima, aqui, ó, com o verbo no passado. No passado, se eu quiser fazer uma pergunta, quer dizer, com o verbo auxiliar no passado, né? Se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou mudar um pouquinho. Porque se eu quisesse perguntar se a Maria quebra as regras, vamos usar esse exemplo da Maria aqui, que a Maria está em alta hoje. A Maria quebra as regras. Olha ali, ó. Does Maria break, não é breaks, tá? Porque o does, que era o do, já assumiu a responsabilidade do Szinho aqui. O S que estava aqui no break já foi para o verbo auxiliar. Does Maria break the rules? A Maria quebra as regras? Se for afirmação, vai ser yes. Resposta curta, tá? Yes, she does. Sim, ela quebra. E no, ela não quebra. No, she doesn't. No, she doesn't. Não, ela não quebra as regras. Não, ela não faz isso. Não, ela não quebra. Ok? No passado, como é que isso vai ficar então? Se fosse uma afirmação, a afirmação é Maria quebrou as regras. Mas agora eu quero fazer a pergunta se ela quebrou as regras mesmo. Eu afirmei que ela quebra, agora eu quero perguntar se ela quebra, se ela quebrou, perdão, no passado. Então vai ser did, ao invés de ser do, vai ser did. Ok? Did Maria break, olha o que aconteceu, the rules. Lembra que eu falei para vocês lá na aula 4, 5, 3, foi na aula 3 ou 4, se não me falha a memória, que quando entra um verbinho auxiliar na frase, ele vai sofrer toda e qualquer alteração que o verbo principal sofreria?
Olha aqui. Essa frase aqui, ó, era para ter essa frase aqui numa afirmação, quando não tem verbo auxiliar, ou seja, não tem pergunta, nem não tem pergunta, nenhuma resposta negativa, nenhuma negação, ela fica assim, ó, o verbo sofreu uma alteração. O verbo ficou broke. O verbo de break ficou broke. Mas como entrou um verbo auxiliar aqui, o verbo auxiliar do, quando ele entrou na frase, antes dele, digamos assim, vamos tentar fazer um exemplo prático para vocês aqui. Digamos que esse did aqui, ó, ele estava aqui em cima esperando para entrar, para fazer alguma coisa. O nome dele é do, tá? Ele, quando ele está no dia dele normal, ele é do. Eu sou o do, sou o verbo do. Sou o verbo auxiliar de fazer pergunta, de negar. Sou o verbo auxiliar mais comum que é usado. Só que a característica dele, a natureza dele é a seguinte: quando ele entra no lugar, quando ele entra, ele assume tudo, ele é o responsável. Se eu entrei ali, eu vou assumir, eu vou me responsabilizar. E dentro dessa minha natureza, dentro dessa natureza do do, eu tenho, o meu passado chama-se did. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu tenho como se fosse assim uma segunda personalidade, não, uma identidade secreta, que é o meu passado, o passado do verbo do. Digamos que se eu fosse fazer aquela tabelinha lá, que eu falei primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna, olha, o to do, a primeira coluna do verbo do é to do. A segunda é did, ok? A terceira seria done, mas não vamos mexer nela, tá? Mas did, olha aqui. Então, o nosso do, ele tá aqui em cima esperando. Ah, eu sou do. Mas quando ele entrou numa frase que era assim no começo, que estava se referindo ao passado, ou tinha que se referir ao passado, que Maria broke, o verbo já está no passado aqui. Quando ele entrou na frase, o que aconteceu com ele? Ele deixou de ser do, ele virou did. Ele assumiu a responsabilidade, aquela natureza escondida que ele tinha, então veio à tona, e ele deixou de ser do, ele assumiu a responsabilidade do verbinho normal. Então, se aparecer o verbo auxiliar na frase, qualquer mudança que acontecer, ele vai sofrer. Então, a Maria que na afirmação broke the rules, na pergunta é did Maria break the rules? Ok? Did Maria break the rules? O break já não precisa mais mudar. Quem mudou foi o did. E isso torna o inglês, gente, muito prático, muito fácil. Porque aí começa a facilitar as coisas. Que, por exemplo, em português, eu teria que aprender o formato passado de todos os verbinhos individualmente. Teria que aprender o formato passado de todos os verbinhos. Vou até tirar da tela aqui um pouquinho. Aprender o formato passado de todos os verbinhos individualmente. Mas já em inglês, aprender o verbo no formato passado, em português, todos os verbinhos individualmente. Eu estudava, você estudava, ou eu estudei, você estudou, ela estudou, nós estudamos, eles estudaram e assim por diante. E o verbo muda. Eu brinquei, você brincou, ela brincou, nós brincamos, eles brincaram e vocês brincaram. Vai mudando, né? No inglês, não. I played, you played, he played, e assim por diante. Na hora de fazer pergunta, a única coisa que vai acontecer é isso que eu estava falando aqui, que é isso aqui, ó. Aí, além de já ser simples, de não ter que mudar, que um já servia para tudo, que broke é broke e acabou-se, ok? Além de já ser simples assim, quando se trata de uma pergunta, fica mais fácil ainda, que só o did vem na frente, ou o outro verbo auxiliar que vai aparecer aqui, vai entrar na frente e vai sofrer todas as alterações. Did Maria break the rules? Uma pergunta. Did Maria break the rules? A Maria quebrou as regras? Olha como é que eu vou responder. Yes. Resposta curta. Yes, she did. Ok? O que isso significa? Isso significa yes, she broke. Yes, Maria broke the rules. Maria broke the rules. Sim, a Maria quebrou as regras. E no,
She... Opa, no, she didn't. Não, a Maria não quebrou as regras. Não, Maria didn't broke. Ó, didn't break, porque não vai sofrer alteração, né? Didn't break the rules. Pessoal, esse é o formato, esse é uma das coisas mais simples que tem depois do tempo. No tempo, como é que se diz? No presente existem muitas alterações. O passado já diminui um pouco as alterações. Existem outras coisas que complicam um pouquinho mais para frente, mas que elas são funcionais no caso. Mas essa não vem ao caso agora. Mas eu acho muito interessante do inglês, nesse sentido, é que ele acaba se tornando prático. Nesse primeiro estágio agora do passado, as frases ficam muito práticas. Quando você memoriza isso aí, você aprende o que significa e como isso funciona, as coisas acabam ficando sempre mais fluídas, né? Então vamos lá. Eu vou pegar mais um verbinho aqui, tá? Só para firmar o negócio aqui. Eu vou mostrar para vocês usar o cut. Deixa eu usar um exemplo aqui que é uma das coisas que tem um pouquinho de dificuldade, tá? Que causa um pouquinho de dificuldade para as pessoas. E talvez seria interessante a gente aprender isso aqui, ó. To cut. Lembra que eu falei para vocês que essa é uma lista dos verbos irregulares. E essa aqui nem vai até longe, tá? Ela só vai até a letra F, tá? Ela vai... E tem muitos mais verbos para cima aqui. Nem é completa ela aqui. Mas assim, dos que tem, estão aqui. Cut, cut. Melhor. Os que tem, estão aqui. Eu quero pegar o verbo cut, que é cortar. To cut. Por que eu falei que ele é verbo irregular? Por que eu falei que esses são os verbos irregulares? Porque se fosse normal, olha a lógica que seria aqui. Se fosse um verbo regular, olha como é que ele seria. To cut, cutted e cutted. Mas existe isso aqui? Não. É cut, cut, cut. Os outros verbinhos ainda sofrem uma alteração. Come, came, come. Choose, chose, chosen. Catch, caught, caught. E esse aqui que é cut, 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 que é tudo igual, que se escreve igual. Como é que eu vou entender quando é passado, presente? Como é que eu vou entender quando é passado ou presente? Aí entra um detalhe que eu falei para vocês, que o inglês é um idioma que ele é muito contextual, ou seja, você precisa de entender o contexto. Então, o verbo to cut, ele é cut e cut. Cortar e cortar, ok? Vamos fazer uma frase agora. I cut the tree. I cut the tree branches. Vamos colocar isso aqui, tá? Vou explicar algo aqui, ó. A palavrinha tree significa árvore, tá? Não é o número 3. O número 3 vai um H aqui. O número 3 vai um Hzinho aqui. Tree, sem o H é tree, é árvore, tá? E branch é galho. Branches, galhos. Ok? Então, to cut, tree, branch. O TH a gente já conhece, né? Agora a pergunta é, essa frase aqui, ela está no presente ou está no passado? Porque cut pode ser tanto no presente quanto no passado, não pode? Vocês viram lá a listinha, né? Vou voltar aqui só para reafirmar, aqui, para realçar aqui. Ó. Cut, cut. A segunda coluna é o passado, não é? Que eu falei lá em cima. Olha lá. Passado simples. Opa, cadê o cut daqui? Ó, olha ali. Cut, cut, é igual. E agora? É um idioma de contexto. Eu nunca vou... Dificilmente eu vou chegar para uma pessoa sem um contexto...
sem dar um contexto, sem dar um motivo do porquê que eu estou falando isso. Vou chegar a pessoa e dizer assim, I cut the tree branches. I cut the tree branches. Ah, mas cadê o contexto dessa frase? Eu vou estar numa conversa, eu vou estar numa conversa com a pessoa, e isso vai ser fácil de entender, de identificar se é eu cortei, ela pode ser tanto eu cortei, quanto eu cortei os galhos da árvore, ou tanto eu corto. Vou colocar só assim, fica mais fácil, né? Ou eu corto. Tanto faz. Eu cortei ou eu corto. Mas como é que eu vou entender, Tony, nesse caso aqui, se a palavra tá, se essa frase está no presente ou está no passado? Pelo contexto. Por exemplo, eu posso adicionar, acrescentar algo aqui. Eu posso dizer, I cut the tree branches yesterday. Yesterday é o quê? Yesterday é ontem. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jesus Cristo é mesmo yesterday, ontem, today, hoje, forever, eternamente. Ok? Tomorrow é amanhã, tá? Na Bíblia fala forever, que é eternamente. Yesterday, ontem. Então, I cut the tree branches yesterday. Aí já entra num detalhe. Aí eu não posso dizer que eu corto os galhos da árvore ontem. Se foi ontem, automaticamente já virou cortei. Não é mesmo? Ó, I cut the tree branches yesterday. Eu cortei os galhos da árvore ontem. Não tem como ser eu corto. Embora a palavrinha seja a mesma, mas o contexto da frase já mudou. Ok? Como é que seria essa frase para eu falar essa frase no presente? Em que contexto eu usaria ela no presente? Eu estou falando aqui, a pessoa me perguntou. Alguém estava me perguntando, por exemplo, vou criar uma história bem mirabolante aqui. Alguém me perguntou se eu estou cuidando ou melhor, se eu tenho da onde eu consigo lenha para cozinhar minha comida no meu fogão a lenha aqui em casa. Bem elaborado, né? Ou da onde eu consegui lenha para fazer minha festa junina. Aí o que eu disse para a pessoa, aí eu corto, de onde você conseguiu, não, de onde você consegue no caso. Aí eu digo assim, I cut the tree branches, eu corto os galhos da árvore. Aí sim, aí faz sentido, a frase está no contexto, está no presente. Ok? Só para mostrar para vocês como ela pode ser usada tanto no presente quanto no passado. Mas, como foi ontem, é yesterday, né? I cut the tree branches yesterday. Agora, Tony, e agora o que a gente faz? Se for uma pergunta, agora não vai ser... Pode ser com... Vai ser para você a pergunta. Did you cut the... Did you cut the tree? Você cortou a árvore? Olha ali. O did já entrou, aí já salvou tudo. Porque se é did, automaticamente eu já sei que é passado. Ok? Did you cut the tree? Agora, uma coisa interessante que eu vou falar para vocês aqui, quero mostrar para vocês, assim, se vocês, quem tem Bíblia em inglês, a versão King James, no caso, e não a King James atualizada, a versão King James mesmo, de 1800 bolinha lá, ou 700, não tenho certeza. O inglês dela é arcaico, o inglês antigo, no caso, né? Então, ou aqueles livros de Shakespeare, a mesma coisa também. Eles não usavam, quando eles queriam falar alguma coisa, que o verbo ele era um verbo irregular, assim, que ele não mudava tanto no passado, quer dizer, tanto no presente como no passado não mudava, eles usavam os verbinhos auxiliares
para falar que a frase estava no negativo, melhor, para falar que a frase estava no tempo passado. Deixa eu repetir. Antigamente, ao invés de trabalhar com o contexto, nesse tipo de coisa aqui, a Bíblia principalmente, talvez eu não sei se é porque a Bíblia, eles queriam ser precisos, né, no tempo verbal, não queriam dar tempo não queriam deixar espaço para haver interpretação errada, que foi no passado, que vai ser no futuro, eles querem ser específicos, eles fariam isso aqui, ó. Na afirmação, eles colocariam o did. I did cut the tree branches yesterday. Mudou o significado? Hoje em dia, isso aqui ele estaria enfatizando. Lembra que lá em cima eu falei que o verbinho... Deixa eu ver se tem um enfatizar aqui. A definição que eu dei para o verbo... Aqui, ó. Olha o do. O verbo auxiliar para o tempo presente, quando formos fazer a maioria das perguntas, para negar ou para enfatizar algo. Como é que eu vou enfatizar? Eu vou enfatizar ao fazer isso aqui, ó. Cadê? A frase normal é: eu cortei os galhos da árvore ontem. Como que eu vou usar esse did aqui? Como que eu usaria? Digamos que eu estou conversando com a pessoa, aí a pessoa, minha esposa, minha mãe, pai, seja lá quem for, ela diz assim, você falou que ia cortar os galhos da árvore ontem, você falou que ia cortar aqueles galhos ontem. Aí eu vou enfatizar que eu cortei os galhos da árvore ontem. Eu vou dizer assim, I did cut the tree branches yesterday. Esse did aqui não vai ter significado, não vai ter tradução, mas ele vai estar enfatizando. Mas eu cortei, no caso, né? Eu cortei as árvores, eu cortei os galhos, eu cortei as árvores. Isso no inglês atual, tá? Tipo, é como se fosse para enfatizar algo. I do, I did, I didn't. Eu enfatizo no do, no did, no didn't. Ok? Mas no inglês antigo, para quem for ler na Bíblia e se deparar com um did lá na Bíblia, em algum texto ali, é porque eles estão querendo só certificar que você está entendendo que isso ali é passado mesmo, tá? Porque o verbo cut, 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 e acabou-se. Para não deixar espaço para a segunda interpretação. Essa é a forma que eu entendo, tá? Porque não há outra explicação, às vezes. Não tem sentido para ter tantos... Para botar dois... Como é que se diz? Para botar o verbo auxiliar numa frase, onde não seja uma pergunta ou uma negação, só pelo bem de estar ali e se não está enfatizando nada também. Ok? Para terminar, did you cut the tree? Yes. I did. O cut já nem aparece. E no. Opa. No, I didn't. Ok? Eu vou pegar mais um verbinho aqui. Vou pegar mais um verbinho. É o verbinho to eat. Ok? Ó, lembra que eu falei do verbo do aqui, ó? Primeira coluninha do, segunda did e terceira done. Tá aqui também, o verbo fazer. Vou pegar o verbinho to eat, que é comer. A segunda coluninha dele é ate. Então, to eat, ate, só deixar os dois. O verbo comer. Ok? Agora eu quero eu quero fazer uma frase. Eu vou dar mais duas opções aqui. Ó. Eu vou colocar não duas opções. Eu vou colocar a palavrinha yesterday, que é ontem, e today. Vou colocar this morning. Hoje de manhã. De manhã é junto ou separado? Hoje de manhã, separado. E mais uma palavrinha, vamos pegar aqui estrogonofe.
precisa nem traduzir, né? Bolo, cake. Panquecas. Ok? Panqueca. Usando o verbinho comer, eu quero abrir agora para vocês a oportunidade. Eu quero que alguém me ajude aqui. Usando o verbinho comer, eu quero que montem uma frase no verbo, com o verbo comer, perdão, no passado. Só para afirmar aqui para ver como é que ficou firme. Alguém faça uma frase para mim com o verbo comer e alguma dessas opções. Não precisa usar tudo, tá? Mas pelo menos um deles, tá? Então eu quero uma frase usando o verbo comer, só que eu quero essa frase no passado, tá? Usando o verbo comer e uma ou duas dessas opções aqui. Alguém se arrisca? Vamos lá. Valendo. Ate. Tá, vamos lá então. Pode falar, irmão. Pode usar o to antes do ate? Obrigado. Antes do ate, nunca vai to. Tá bom? Tá. Então, tá bom. Então, ate cake yesterday. Quem comeu bolo Yeah. ontem? Quem comeu bolo ontem? Tá boa a tua frase, mas quem comeu? I. Isso mesmo. I ate cake yesterday. Very good. I ate cake yesterday. I ate cake yesterday. Very good. O que significa? Eu comi bolo ontem. Very good. Eu comi bolo ontem. É isso aí. Muito thank you very much, meu Gabriel. Thank you very much. Bolo ontem. Eu quero outro voluntário ali no Mão Gabriel. Mais um. Dá para fazer mais frases com o que eu tenho aqui. Quero mais uma frase. A frase não precisa ser afirmativa, tá? Ela pode ser negativa. Aproveitando, tá? Já, como eu falei para ele ali, talvez foi uma coisa que eu deixei passar. O to só vem antes do verbinho nesse formato aqui, quando ele está no infinitivo. E to só vai antes do verbo quando ele estiver no infinitivo. Ok? Então, sempre antes da primeira coluninha, só sempre antes do primeiro formato, no verbo no formato presente. No passado, to eat, nunca, tá? Sempre to eat. Ok? Dá para fazer mais? I did eat rice yesterday. Very good. Repeat, please. I didn't eat rice yesterday. Very good. I didn't. Didn't o quê? Eat. Ate assim? Não. Tem que ser o outro. Didn't eat, né? Rice yesterday. Very good. Então, eu não comi bolo ontem. I didn't eat. Por quê? Porque o meu amiguinho Du estava esperando ali no cantinho. Opa, é para negar alguma coisa? Então eu vou entrar lá, mas tem que mudar? Tem que. Ele entrou aqui e já sofreu alteraçãozinha. De do ele virou didn't, né? Ele é o verbo auxiliar do passado. I didn't eat rice yesterday. Eu não comi arroz ontem. Eu não comi arroz ontem. Ok? O que mais aqui? Alguém mais se arrisca? Usando this morning. Hoje de manhã. Mas eu não quero I, tá? Eu quero uma frase que não seja com I. Eu quero que seja uma frase com qualquer um dos outros pronomes, tá? Lembrando que tem 7, tá? I, you, he, she, it, we, you, they. Vamos lá. Mais um e a gente vai para a mensagem. Eu vou começar a fazer igual... He ate cake this morning.
He. Ok. Vamos lá, tem uma perguntinha aqui no... Tinha uma frase aqui em texto também. Podia ter mandado em texto, né? É verdade, gente. Se alguém quiser mandar alguma frase ali em texto, pode mandar também, tá? Mas aqui, a frase do Hamilton é He ate cake this morning. É isso mesmo. Ele comeu bolo essa manhã. Ele comeu bolo hoje de manhã ou essa manhã. Vou colocar hoje de manhã, tá? Ele comeu bolo hoje de manhã. He ate. Ele comeu. Lembrando que terceira pessoa aí já no passado já não vai mudar mais, já não vai ganhar mais o Szinho, né? Só vai mudar para o formato passado mesmo. Ele comeu bolo hoje de manhã. A frase que me mandaram aqui, deixa eu copiar ela aqui. Essa é a frase aqui. We eat stroganoff this night. Vou colocar assim. Essa frase tá bonita, mas precisa de algumas alteraçõezinhas, tá? Isso vai ser para a próxima aula que nós vamos trabalhar. Eu trabalhei com vocês hoje no passado. Na próxima aula eu quero trabalhar vocês com o will, que vai ser o futuro, tá? No passado, essa frase fica assim. We ate stroganoff. Ai, eu também, né? Eu não pego uma palavra mais fácil de escrever. We ate stroganoff. Se for no passado, ou vai ser that night. Ok? Ou that night. Ok? Ou that night, porque aquela noite é no passado, está se referindo a algo que não está mais aqui, algo que está no passado. We ate stroganoff that night. Ou, para hoje à noite, eu tenho que dizer assim, ó, se nós comemos estrogonofe hoje à noite, nós vamos dizer assim, ó, we ate stroganoff tonight. Ok? Hoje à noite, tonight. Deixa eu colocar até lá em cima. Today, hoje. Tonight, legal, né? Tonight, hoje à noite. Ok? Today é hoje, tonight, hoje à noite. Então, nós comemos estrogonofe hoje à noite. Como que eu posso dizer isso? Porque, we are não, né? We ate. Como é que eu posso dizer que a gente comeu hoje à noite? Porque eu já passei um pouco mais da noite, no caso, isso um período mais tarde, eu tô falando que hoje à noite, ainda há pouco, nós comemos estrogonofe. A janta foi mais cedo e hoje nós comemos estrogonofe. Essa frase, aqui, ó, também pode ser colocada, só para elaborar um pouquinho aqui, ó. Pode ser feita assim, ó. We will eat stroganoff tonight. Aí fica muito mais simples, que o will também ele é um verbo o will é um verbo auxiliar de futuro. Nós iremos comer estrogonofe hoje à noite. Ok? Mas eu creio que isso atende às necessidades, né? We ate stroganoff that night. Aquela noite, nós comemos estrogonofe. Ok? E hoje à noite, nós comemos hoje à noite. Ok? Tem mais uma frase que alguém me mandou aqui, que eu não lembro quem foi, tá aqui. Isso, Felipe. This morning, Deborah ate cake.
Aqui, ó. Muito boa a tua frase também. This morning, Deborah ate cake. Ate a cake. Ate a cake. Very good. Um bolo. Very good. Ela comeu um bolo. Ela comeu um bolo inteiro? Olha, Débora, né? This morning, Deborah ate a cake. Ela comeu um bolo inteiro hoje de manhã, tá? Se eu tirasse o A, tá? Se eu colocar só cake, ela comeu o bolo. Aí não é quantidade, mas a cake é um bolo de quantidade, tá bom? Eu normalmente usaria essa frase, tá? A sua frase tá boa, mas eu falaria ela desse jeito aqui, tá? Deborah ate cake this morning. Normalmente, em inglês, não é que é sempre, tá? Mas grande maioria das vezes, você vai ver a frase nesse formato aqui. O primeiro vem a Débora e o que ela fez depois, tá bom? Débora comeu bolo hoje de manhã. Deborah ate a cake this morning. Ok? This morning, Deborah ate a cake. Deborah ate a cake this morning. Essa frase aqui fica melhor. Ok? Vamos só colocar aqui. Feito? Como a aula começou uns 10 minutinhos atrasado, para nós não ficarmos sem praticar aquilo que a gente fez na aula passada do Mombrana lá, lembra que eu passei para vocês? Eu passei para vocês um monte de coisa na aula passada, né? Mas eu só quero mostrar para vocês aqui, ó. Onde é que nós paramos aqui com o áudio do Irmão Brana? Quero ver se a gente pode tirar alguma coisa do... No parágrafo 5. Paramos no parágrafo 5, né? Só que a gente não chegou a concluir ele inteiro, né? Faltou um pedaço, né? Uhum. Eu quero ver se hoje à noite a gente consegue só terminar, pelo menos terminar aquela parte ali para não ficar travado nele. Mensagem My Life Story de 59, esta aqui. Resume. Isso. Vamos lá. Deixa eu ver até onde nós somos aqui. And you can imagine around behind the wall, what time of the night they have to get up for this prayer. E foi aqui que nós paramos. And you can imagine, ok? To make this prayer. E você pode imaginar lá do outro lado do mundo que horas da noite eles têm que acordar para fazer essa oração. Estamos aqui. Então, copiando esse texto aqui, vamos colocar aqui embaixo. Nesse primeiro momento, antes da gente entrar na mensagem aqui mais uma vez, existe alguma pergunta, existe alguma coisa que vocês não entenderam, tiveram um pouquinho de dificuldade, gostariam de ressaltar nisso que nós vimos até agora? Isso que nós vimos hoje, principalmente, no caso, ou alguma dúvida passada também? Sintam-se à vontade para perguntar. Eu vou dizer assim para vocês, tá bom? Se alguém, eu espero que não, né? Se alguém teve dificuldade, tipo assim, tá sentindo que tá boiando hoje. Hoje eu boiei, não entendi nada, né? A gente fala boiar, né? Hoje eu não entendi nada. Não se preocupe, tá? Tudo isso aqui vai fazer sentido mais tarde, tá? Às vezes agora é como se eu fosse Eu, na minha infância, já empurrei muito carro na vida. Muito carro que faltava bateria. Infância não, até não muito tempo atrás, no meio da juventude. Então, quando a gente está empurrando um carro, existe eu chamo em inglês momentum, né? Embalo, né? Você pega o embalo. Às vezes sozinho eu tinha que empurrar o carro. Quando você empurra de uma vez só, o carro demora para ir. Mas aí você dá aquele embalinho nele e dá aquele embalo, né? Aquele momento, né? Momentum em inglês. E é assim que a gente trabalha, o nosso cérebro trabalha também. Às vezes você força de uma vez só, ele não vai. Aí você dá aquela relaxada e volta a empurrar de novo. Não, agora eu quero aprender isso aqui. Aí
as coisas funcionam. São leis que funcionam para todas as coisas, né? Então, não se preocupe, se você teve alguma dificuldade hoje, chegou a boiar na aula, tipo, não entendi direito isso, mas não quero perguntar, tenho vergonha, não se preocupe que numa próxima aula tudo vai começar a fazer mais sentido, tá bom? O importante é só continuar empurrando o carro, dá aquela relaxadinha e volta a empurrar. Daqui a pouco pega embalo e vai, tá? Mas só pra gente entrar aqui, ó, deixa eu botar a mão pra Ana falar um pouquinho. Então, ele tinha falado aqui, e você consegue imaginar, do outro lado do mundo, que horas da noite eles têm que acordar para fazer essa oração. Nós vamos até o finalzinho aqui. Vamos lá? And you can imagine around behind the world what time of the night they have to get up to make this prayer. So if all these tens of thousands and times thousands are sending prayers to God at that very same time for this ministry, your sickness, God just can't turn that away. Ok? Eu acho que a gente já tinha visto isso aqui. Deixa eu só ver aqui. Turn that away. Nós só trabalhamos aqui. Nós trabalhamos, por isso vai ser rápido, então. Nós tínhamos visto essa parte aqui. Então, se todas essas dezenas de milhares e vezes milhares enviando orações para Deus, vamos só relembrar aqui, tá? Então, so, a palavrinha so, então, so, então, são pequenas palavrinhas que são muito bom da gente lembrar, tá bom? So, então, if é se, ok? So, if all these tens of thousands, these é o amiguinho é o plural de these. These, é isso. Este, esta, e todas as outras variações, esse, essa e tudo. E these são estes e estas, ok? So, if all these, então se todos esses these tens, 10 é 10, ok? Tens, já estávamos falando de dezenas. Tens são dezenas, ok? Tens of thousands. Thousand, ainda devo uma aula com os números para vocês, né? Thousand é 1000. Thousands são milhares, ok? So, if all these tens of thousands, essas dezenas de milhares, and e times. Time é tempo, ou vez. Automaticamente, times pode ser tempos, como também pode ser vezes. Ok? So if all these tens of thousands and times thousands, e vezes milhares, olha aqui, are sending. Lembra que eu falei que se do ladinho do verbinho que termina em ing tiver o verbo to be, are, verbo to be, se terminar do ladinho dele tiver o verbo to be, ele fica estão enviando, ele fica contínuo, né? Enviando, subindo, descendo, comendo e assim por diante. São-se todas essas dezenas de milhares, vezes milhares, estão enviando, ok? To send é enviar. Sending, enviando. Prayers, orações. Opa. Ok. Então, outra aqui para vocês aqui, ó. All é tudo, todo, todos e assim por diante. All é tudo, tá? Lembra que na aula passada eu expliquei para vocês sobre Lembra na aula passada eu expliquei para vocês a diferença do every, acho que tá até aqui, deixa eu ver se tá aqui. Every e all, olha aqui, ó. Every é cada. Every é tudo, mas no sentido de um por um, né? E all é tudo. Ok? De modo geral. Mais
voltando aqui, então, se todos esses, eu não estou falando de cada um, estou falando de tudo, de modo geral, né? Se todos essas dezenas de milhares, vezes milhares, estão enviando orações, isso a gente se lembra, né? Pray, to pray é orar, prayer, oração, prayers, orações. Vou escrever aqui, não custa, né? Prayer, oração. Tem até um hino, My Prayer. Em oração entrego meu coração a ti. Eu tô tentando me lembrar do coro. Esse caminho por rochas, anelamos o toque da mão do mestre. O nome desse hino é My Prayer, minha oração. Tá? Are sending prayers to God, ou seja, to, lembra que é de destino, né? Para, é de destino, não em lugar, mas para. Não para de fazer para você, mas fazer de chegar até você, no caso. Enviando orações até Deus, ou para Deus, to God, at that very same time. Olha que legal. De nada. Então, at that very same time. Olha que legal aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que o at, na aula passada eu falei um pouquinho sobre in, on e at? O at é sempre o mais específico. Só que não tem como traduzir especificamente, não tem como dizer que não tem como eu dar um significado só para ele que você vai encaixar ele certinho. O at é sempre, ele fala de um local exato. Então esse at aqui nesse horário, nesse contexto aqui, ele vai significar na, tá? Na, a that, naquela. That é aquela, at nesse caso aqui vai ser na, então at that, naquela. Vou colocar junto aqui, ó. A that é naquele, naquela. E same é mesmo e mesma. Mesmo. Então, naquela, esse very aqui, ó, é muito. Mas nós vamos entender o contexto dessa frase aqui, ó. Naquela muito mesma hora. Esse very aqui, ele nesse caso aqui, ele está realçando alguma coisa. Ele está realçando a frase. Ele está realçando que naquela mesmíssima hora, naquele exato momento. Ok? Então, se milhares vezes milhares estão enviando orações a Deus naquela mesmíssima hora, naquele não tem nem como traduzir muito bem isso aqui. Em inglês você entende que ele está tipo in that same time, that very same time. Ele muda um pouquinho, ele enfatiza o contexto, mas em português não há necessidade de eu colocar esse very aqui. Naquela mesma hora. Deixa eu colocar aqui o texto inteiro, como é que colocaria? At that very same time. Naquela mesmíssima hora. Não tem como. Mesmíssima a gente nunca ia usar nesse contexto, né? A gente só coloca naquela mesma hora. Ou na mesma hora ainda pode ser também, tá? At that very same time. Lembra que eu falei que time pode ser vez? Olha ali. Cadê? Tempo ou vez também pode ser hora, tá? Então, enviando orações a Deus naquela mesma hora. For this ministry. For é para. Ou por, nesse caso aqui. Já se encaixa melhor, né? Por, em favor, no caso, né? For this ministry. Ministry, ele é um cognato mesmo, verdadeiro, que funciona, uma palavra que parece e é, né? Ministry é ministério. Há uma diferença entre ministry e minister. Minister é ministro. Ministry, ministério. Ok? Minister, ministry. Mais um pouquinho. At the very same time for this ministry. Your sickness. Your, a gente já aprendeu que é seu ou teu, né? Pertence a você. Sickness
é enfermidade. Ok? Então vamos lá. Sick é enfermo, doente, enquanto sickness, enfermidade, doença. Eu sempre gosto de colocar como só enfermidade, tá? Que doença existe uma palavra melhor que a palavra disease. Mas não vamos trabalhar com ela agora, tá? Your sickness, a tua enfermidade. Existe uma palavra para enfermidade também que é infirmity, tá? Também serve. Mas vamos colocar a sua enfermidade, a sua doença. God just can't turn that away. Isso aqui a gente já tinha visto aqui no outro, né? Olha ali. To turn away é despedir, negar, mandar embora. Ok? God just can't turn that away. Então, Deus simplesmente, just aqui nesse caso é simplesmente, tá? Just é só, somente. Mas nesse caso aqui ele significa simplesmente. Então, simplesmente can't, não pode, negar isso, ou negar aquilo, mas negar isso, né? Turn away é negar. Turn that away é negar aquilo. Deixa eu colocar isso aqui numa frase inteira. Deus simplesmente pode negar isso. Tá escrito aquilo, tá? Tá escrito that. Mas nesse caso, para português, a gente não fala, Deus não pode negar aquilo. Deus não pode negar isso. A gente fala assim, né? Então tem coisas que você não tem como traduzir literalmente. Você tem que contextualizar para o idioma que você está falando. Vamos ver a frase inteira como é que ficou então? Olha ali. Então, se todas essas dezenas de milhares vezes milhares estão enviando orações a Deus na mesma hora por esse ministério, aí ele não colocou por, mas pela sua enfermidade, tem um for também aqui, tem um for escondido aqui, né? Automaticamente a gente entende que tem um for. For this ministry, for your sickness, pela sua enfermidade. Deus simplesmente não pode negar isso. Ok? Continuando só mais um pouquinho aqui, ver se a gente consegue fazer pelo menos mais uma frase. Vamos lá. And so... So, lá em cima a gente já descobriu que so era assim, né? Ou então. Olha lá. So, então. Pode ser assim também, tá? So, vou colocar ele aqui de novo, tá? So pode ser então, pode ser assim. Assim. Assim sendo. Tudo vai depender do contexto, tá? E então, agora, now, quero que vocês memorizem essa palavrinha aqui, tá? Não é no, é now, tá? Now, para baixo. Now, now. Então, agora, então, e assim sendo, agora, nós, as I say, olha ali, as, nesse caso aqui é como, tá? Como. I say, o verbinho say, to say é dizer. As I say, como eu digo, ou como eu digo, e aqui nesse caso ele deveria ter, eu acredito que ele até se referiu no passado, né? Como eu disse. We don't have any programs. Essa frase aqui já é uma frase que a gente já consegue se identificar com ela, né? Porque é uma frase que é o formato que a gente estava aprendendo ali desde o começo da aula. Nós não, o verbo have é o verbo ter, que to have, ter. Nós não temos any. Nesse caso aqui, o any é nenhum. Ok? Pode ser também qualquer.
Mas vamos colocar como nenhum, tá? Nós não temos nenhum programa. Ok? Aqui ele botou no plural. We don't have any programs. Nós não temos nenhum programa. Qualquer programas, não. Nós não temos nenhum programa, tá? Programa, tá? Nós não temos nenhum programa. And we are not. Nós não estamos. Olha ali. We are not. A gente já viu nessa aula também um pouquinho, né? Nós não estamos. Wanting. Olha aqui. Eu falei para vocês que sempre que aparecer o ingzinho, sempre aparecer um verbo com ing e tem o verbinho to be perto dele, é uma frase no contínuo. Então, nós não estamos querendo, nem um centavo de dinheiro. Vamos colocar aqui. Ok. Quase terminando, tá, pessoal? We are not wanting, que o verbo to want é querer. Querer. One. Um. Penny. Penny é um centavo americano. Penny. Centavo. Ok? Cent é centavo. Penny é um centavo. Ok? Penny é o formato. Talvez eu possa mostrar para vocês as moedinhas numa próxima aula. A diferença penny, dime, tem nome para cada moedinha, eles têm um nome, tá? Eles têm um nome, o que a gente chama de 5 centavos, 10 centavos, eles têm um nomezinho para cada moedinha lá, tá? Então, penny, one penny, é uma moedinha de 1 centavo, no caso, de dinheiro. Nós não queremos nem uma moedinha de 1 centavo of money, de dinheiro. E para nós concluirmos aqui, ó, and we are just, nós estamos, ou just, é simplesmente, né? Nós estamos só, if we can help you, se, lembra que o if lá em cima é se, if we can. Can é o que mesmo? Can é poder. Mas no caso, se é nós não é poder, é nós podemos, né? Help é ajudar. To help é ajudar. You, se nós podemos te ajudar, that's what we are here for. That is, ou seja, isto é, para o que, esse what aqui, ó, vou até traduzir essa frase inteira. Isso aqui fica mais como uma expressão, não dá para traduzir palavrinha por palavrinha. É por isso que estamos aqui. Ok? É para isso que estamos aqui. That's what we are here for. É para isso que estamos aqui. Ok? Então se nós podemos te ajudar, é para isso que nós estamos aqui. Isso é o que nós estamos aqui para. Então, é para isso que nós estamos aqui. E deixe-nos, e vamos, and let us, aqui ele já ia pedir para o pessoal levantar, let us stand, ou levantar, ou orar, ou alguma coisa. Let us é tipo assim, é como se fosse um let's. É o mesmo let's, na realidade. Let us é let's, só que contraído, né? Let's go, vamos. Let us é a mesma coisa. Let us é, e vamos, ele ia dizer, vamos alguma coisa. Vou colocar aqui, ó. Vamos. Alguém tinha perguntado para mim na aula passada sobre o get, né? O let também tem a mesma lógica do get. Ele pode ser usado em muitas formas, tá? To let é permitir, mas de modo geral, let ele significa muitas coisas. Aí para terminar, a gente acabar esse parágrafo, someone é alguém. Ok?
Olha ali. Is bringing. Então, is é está. To bring é trazer. Trazer. Is bringing. Então, está trazendo. Another. Essa é uma palavrinha que ela é composta, né? Another é outro. Mas vamos elaborar ela aqui, vamos dissecar ela aqui, ó. An é uma, né? Tanto quanto o a. E other é outro, outra. Então, emenda as duas palavrinhas, tá trazendo uma outra ou um outro. Bunch. Bunch é um bocado, digamos assim. Um punhado. Um punhado. Vamos colocar como punhado, tá? Someone is bringing another bunch of handkerchiefs. Handkerchiefs. Alguém está trazendo mais um punhado, mais um pouco. Another bunch of handkerchiefs. Alguém está trazendo mais um pouco de lenços. Mais um punhado de lenços. Mais um bocado de lenços. Mais um pouco de lenços. Ok? Então, com isso, nós terminamos o parágrafo 5, graças a Deus. Depois vem o 6, que é grande também. Ele continua falando sobre o lenço. Hoje eu quis focar um pouquinho mais explicando para vocês o passado. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto de uma forma mais leve, né? Mas, por enquanto, eu creio que dá para a gente ir trabalhando com aquilo que a gente tem. Alguma pergunta? Enquanto eu já vou botando um nome aqui, já vou salvando isso aqui para depois não esquecer de mandar para vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida, algo que vocês queiram comentar? Fiquem à vontade. Pode ser em texto, pode ser em áudio mesmo. Tem um de vocês que até saiu. Tem um rapaz chamado Bruno que saiu. Eu não sei nem quem ele é. Ele apareceu 2 vezes já. Eu não tenho ele no grupo. Eu não sei nem de onde ele pegou meu... Pelo menos pelo nome eu não conheço. Se alguém conhece o Bruno... Ok. Já lhe respondo, tá, irmão? Se alguém de vocês conhece aquele Bruno que entrou ali, depois me ajudem a entender quem ele é, porque quero ver se eu consigo adicionar ele no grupo. Ele saiu. Não é a primeira vez que ele entra. Tá. O irmão me perguntou ali como é que eu consigo diferenciar a palavra know, de know, a pronúncia do know e know. A pronúncia de know e know é a mesma, tá? Deixa eu botar aqui embaixo para você. Deixa eu só ver se eu li certo aqui. O know de know. A pronúncia é a mesma, tá? A pronúncia é a mesma. Know, de não, e... Opa! Know, de conhecer. To know. No, no. A pronúncia é a mesma. O que vai mudar vai ser o contexto, tá? A única diferença vai ser a pronúncia desse aqui, que aí fica now, tá? No, não. Normalmente fica até muito simples de ver, porque a frase no, a palavra no, sempre vai aparecer no começo da frase. Ó, no é não no começo da frase. Não é uma negação simples. No é uma negação simples. Não. Agora, no raramente vai aparecer no começo da frase, tá? Raramente. Por quê? Porque ele é um verbo, ele precisa ter um contexto para estar numa frase. I know, you know, he knows, she knows, e assim por diante. Tá? Então, know é não. E to know é conhecer, saber. Ser, saber. Ok? E now, agora. Esse aqui sim, esse aqui a pronúncia dele é now. Agora, now. Ok? Mas isso conforme a gente vai lendo a mensagem, conforme a gente vai trabalhando com a mensagem, vai ficando muito simples deixa
eu botar aqui no casaco com frio. Fica muito simples da gente memorizar, porque o Mombrana usa muito now. A maioria das frases ele começa agora, 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 agora. E vai ficando simples, tá? A gente vai se acostumando fácil com ela. Acho que foi uma das primeiras palavras que eu aprendi em inglês, porque Mombrana, qualquer coisa que a gente via, qualquer texto, coisa que você viu, você vê o Mombrana começando com agora, né? Mais alguma pergunta? Obrigado, Deus abençoe. Ou de nada, que isso? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida que alguém possa ter? Eu estava pensando que... Eu pensei que a palavra estrogonofe estava errada ali porque eu escrevi ela em... O texto não estava formatado certo. Eu acho que eu escrevi estrogonofe errado em inglês. Eu tenho que descobrir como é que fala certinho. Ô, irmão, Pode falar, irmão. panquecas não era pancakes? Pancakes, yes. Uhum. É porque na outra aula o senhor escreveu com K. É exatamente por isso que tá errado aqui, ó. É assim, ó. Pancakes. Tá certo. Obrigado. Eu tava tentando me lembrar o que tava errado. Stroganoff. Deixa eu ver como é que fala estrogonofe em inglês aqui. Stroganoff. Ó, com A, tá? Stroganoff é com A em inglês. Mas de todo modo, eles não, ó, eles não colocam um significado para ele, não tem, como é que se diz? Não consta na memória aqui do computador, que eu até perdi até o texto, como é que se fala em português. Não consta aqui no computador como é que se escreve estrogonofe. Pessoal, muito obrigado por hoje, tá bom? Muito obrigado pela aula, muito obrigado pela presença de vocês. Como sempre, eu estou aqui por causa de vocês e é sempre muito bom ter pessoas que estão participando. Desejo a todos uma boa semana abençoada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem procurar ali no grupo, fique à vontade, procure no WhatsApp. Irmão, eu vou te adicionar no grupo hoje, já assim que acabar a aula, já, tá, irmão? Já vou lhe adicionar, peço perdão por não ter adicionado. Eu pensei que eu tinha, confesso que eu pensei que eu tinha, não foi nada de maldade, não. Mas se houver alguém de vocês, algum colega que esteja querendo participar, tem mais pessoas que ainda estão querendo participar, convida, a gente revisa um pouquinho. Como essa aula como eu não tenho tempo de duração para terminar isso aqui, a gente vai aprendendo junto todos os dias. Conforme a gente vai aprendendo mais, talvez a gente possa ter conversas em inglês, no caso, né? A gente possa ter, como é que eu posso dizer? Aulas de conversação, uma aula um pouquinho mais dinâmica, no caso, né? Se você tiver alguma dúvida para trazer, traga na próxima aula. Eu tenho o meu cronograma daquilo que eu quero ensinar para vocês, mas eu estou sempre aberto aqui para alguma alteração, porque é muito melhor, tem muito mais significado, é muito mais significativo para a gente aprender aquilo que faz sentido para a gente, não aquilo simplesmente aprender por aprender, né? É igual se eu ir agora começar a aprender qualquer outra matéria, qualquer conteúdo, eu simplesmente vou começar, ou melhor, eu dizer assim, eu vou abrir um dicionário no meio e vou aprender o significado de uma palavra. Eu vou aprender o significado dela, mas é um conhecimento inútil, não vou sentir a importância daquilo naquele momento. Talvez um dia eu vou aprender, talvez um dia eu vou usar. Mas se eu estiver querendo saber o significado de uma palavra, eu for lá e pesquisar ela, aquilo vai carregar muito mais significado para mim depois, né? Alguém mandou uma mensagem aqui. Eu vou adicionar você, Sofia, tá? Vou adicionar você, vou adicionar o irmão Gabriel. Eu descobri que vocês não estavam hoje, tá? Gente, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Deus abençoe. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser. God bless you. We see you in the next class. Yes, very good. Goodbye, guys. Goodbye. How nice. Eu vi, depois a gente conversa, tá, Gabriel? Muito boa a tua expressão. How nice é uma boa expressão, tá? How nice. How nice of you. How nice. See you.